A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Fabrício. Nessa manhã nós vamos dar início a mais uma lição no nome do Senhor Jesus. E eu peço que vocês venham estar comigo até o final, para que nós possamos ser abençoados pelo Senhor Jesus. E onde chegar esse vídeo, que a presença do Espírito Santo de Deus seja contigo e que a paz do Senhor Jesus venha repousar sobre a tua vida e sobre os seus, em nome de Jesus. Então, nesta manhã, nós vamos para a lição 2, que se chama Despertamento Espiritual, um milagre. E tome a sua Bíblia, para que nós possamos tomar nota daquilo que Deus tem proposto para nós. Texto áureo, Romanos 13:11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Verdade prática, o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus que Deus colocou através do apóstolo Paulo era um despertamento, uma injeção exortativa para um despertamento espiritual. Aquilo que estava deixando aquele povo desatento em relação à volta do Senhor Jesus, que eles viessem estar atentos àquilo que o Senhor tinha já pré-estabelecido, lembrando nós que todas as coisas há de passar, mas as palavras de Deus, elas há de estar se cumprindo de forma coerente e correta, conforme a vontade e o querer do Senhor Jesus. Que nós venhamos estar também dentro da vontade de Deus, porque a verdade é que nós estamos mais próximos no dia de hoje para a nossa salvação, ou seja, do arrebatamento da igreja. Então, a cada dia, nós estamos caminhando e estamos nos aproximando para estar encontrando com aquele que há de vir, que é o Senhor Jesus. Então, é tempo de nos preparar como igreja do Senhor e estarmos entendendo os tempos que nós estamos vivendo. E o tempo que nós estamos aproximando é o tempo para que nós venhamos contemplar as coisas do alto. Hoje nós vamos estar falando sobre despertamento espiritual, um milagre, tendo em base ali no livro de Daniel, mas hoje nós vamos mais além e sabendo que quando Deus ele quer despertar a sua nação, o teu povo, ou o país a quem professa Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, esse despertamento tem o propósito de estar colocando no coração do teu povo a busca constante e a fidelidade para a tua palavra e voltar ao verdadeiro culto a Deus. Então, quando Deus ele começa a revelar sobre um avivamento, é porque Deus ele está prestes a desmoronar tudo aquilo que já está posto, para estar reconstruindo os muros, para que o nome dele venha a ser exaltado e que o povo dele venha voltar aos trilhos da verdade, voltar aos caminhos propostos verdadeiros da palavra de Deus. Sabendo nós que o povo perece por falta de conhecimento, o verdadeiro avivamento, ele está concernente a conhecer a Deus e conhecer os seus atributos e respeitá-lo de forma coerente conforme a vontade e o querer de Deus, mas não por pressão, mas por livre e espontânea graça de Deus, movidos com o coração pelo Espírito Santo de Deus que está sobre a terra. Então, que o Espírito Santo de Deus ele venha nos iluminar nesta manhã, para que nós possamos ter vontade e querer e estar a cada dia conhecendo do Senhor Deus, olhando para o alto, preparando-nos para que nós possamos estar naquele grande dia recebendo a salvação eterna e não a vergonha eterna. O ponto central dessa lição, a submissão à vontade de Deus,
gera despertamento espiritual. Então nós devemos entender que a submissão às vontades de Deus, a submissão àquilo que está proposto por Deus, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós, é derramado sobre nós, é acometido sobre nós a graça imerecida que ocasiona em nós o despertamento espiritual. Que a cada dia a palavra de Deus venha estar germinando em teu coração o fruto do reino de Deus, a vontade a cada dia de aprender mais e mais e de querer verdadeiramente ser santo em meio a um mundo corrompido. Esse é o verdadeiro despertamento e avivamento. O verdadeiro avivamento, ele é um contraste com aquilo que nós ouvimos falar sobre avivamento, porque quando há avivamento, tirando base por países e lugares e nações e tempos diferentes ao nosso, que tiveram um despertamento de avivamento, é totalmente um contraste na sociedade em que nós vivemos, onde as coisas que estavam erradas tendem a passar a dar certo, ou seja, bares são fechados, pessoas são convertidas, a criminalidade ela tende a cair, pessoas que estavam distantes retornam, pessoas que não conheciam se entregam com verdadeiro arrependimento com lágrimas e passam a viver uma vida correta na presença de Deus. Não por palavras persuasivas e nem de palavras de autoajuda, mas palavras verdadeiras, que é o evangelho verdadeiro, mas convencidos não pelo homem, mas convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o despertamento genuíno que Deus ele tem para derramar sobre nós, e cabe a nós estarmos na brecha, como estava Daniel, para que esse despertamento venha alcançar o nosso lar, a nossa casa, a nossa vizinhança, a nossa parentela, o nosso país, este mundo decaído que a cada dia tem ido de mal a pior. Mas nós cremos que quem vai despertar, esse despertamento não é das mãos do homem, mas quem desperta primeiro nós para orar por um despertamento é o próprio Deus, que está tudo patente às mãos de Deus. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 1, do 1 ao 7, que nos diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. E suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor. Pontos relevantes que nós devemos levar em conta. A palavra de Deus nos fala que para que se cumprisse a profecia dita pela boca de Jeremias, Deus estava cumprindo aquele decreto, ou seja, a boca que ali proferia a profecia era de Jeremias, mas a palavra, assim diz o Senhor, era do Senhor. Então, quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus ele predestina, quando Deus ele lança uma profecia, é porque ele sabe de antemão que vai acontecer conforme a vontade do querido Senhor Jesus, do nosso Senhor Deus. Então a palavra de Deus nos fala
que ali, quando Deus fez aquele despertamento, o despertamento veio acompanhado com todos os subsídios necessários para a reconstrução de um templo que valeria muito dinheiro, muito ouro e muita prata. Mas só que Deus já tinha preparado e foi abençoado através de pessoas que tinham posses e condições, e o próprio Deus ali moveu o coração de todos para cumprir os propósitos de Deus. Lembrando que nós falamos na última aula sobre ali o despertamento através das orações, que ali Daniel se colocou em oração, e no livro de Jeremias, capítulo 29, pela revelação de Deus, lendo e estudando a palavra de Deus, Deus o despertou, dizendo que o tempo que eles estavam ali, debaixo da autoridade da Babilônia, que era de 70 anos, estava chegando ao fim, e que Deus iria fazer uma transformação em pouco tempo, e que iria fazer com que o povo dele retornasse para Jerusalém para a reconstrução do templo do Senhor, sabendo nós que essa reconstrução do templo não brotou inicialmente no coração de Daniel, mas iniciou no coração de Deus, que transportou o coração de Daniel, compungindo o servo do Senhor a ser um homem de oração e clamar por um despertamento. Sabemos nós, aprendendo assim, que nós somos somente instrumentos e ferramentas nas mãos de Deus. E se nós estivermos na brecha, se nós estivermos como Daniel, Deus vai nos usar para estar dentro dos propósitos dele, para cumprir a palavra dele aqui na terra. Então, que nós venhamos ser bem-aventurados e fazer parte do reino de Deus. Quando falo fazer parte do reino de Deus, é verdadeiramente estarmos interagidos com a vontade e sermos cooperadores para essa obra maravilhosa, porque nós não somos cidadãos da terra, mas nós somos cidadãos celestiais segundo a palavra de Deus. Glória a Deus. E lá em Neemias 1, a partir do versículo 1 ao 3, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então ali Deus estava preparando os teus atalaias, aqueles que estavam na brecha. E a palavra de Deus nos fala claramente que ali Neemias se colocou a orar com panos de saco, com rogo e jejuns diante do Senhor. E ali ele conseguiu cartas para estar indo também ajudar na construção de Jerusalém e dos muros de Jerusalém. Tudo a mesma obra, dentro da vontade de Deus. Glória a Deus, como que as coisas cooperam conforme a vontade de Deus. Então, a palavra de Deus nos fala que o propósito de Deus era o quê? A reconstrução do templo. Então, tudo vai se encaixando de forma coerente, conforme a engrenagem de Deus, conforme os propósitos de Deus. Quando nós nos colocamos, nós seremos mais uma engrenagem dessa peça fundamental para que o reino de Deus ele venha prosperar e venha caminhar avante na terra. Lembrando nós que tudo provém de Deus e tudo está em Deus, porque maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço. Então é Deus que executa a vontade e o querer sobre as nossas vidas. E até mesmo é Ele que nos leva a um despertamento esse que nos leva para uma vida de oração. Porque se o despertamento é uma vida coerente e concernente à palavra de Deus e uma vida de oração, aqueles que levam
esse jargão que levam essa palavra e que proferem essa palavra e que pregam esse tipo de palavra é porque já foram avivados e preparados e centelhados pelo Espírito Santo de Deus para serem como brasa viva no altar do Senhor, para que o fogo não venha se apagar. Mesmo que a nação esteja em declínio moral, mesmo que muitos estejam levando o povo de Deus para caminhos tortuosos, sempre vai ter uns e outros separados como remanescente para manter a obra de Deus dentro da pauta de Deus. Ou seja, sempre vai ter aqueles que irão defender a verdadeira doutrina do Espírito Santo de Deus, do Senhor Jesus, para que não venha cair totalmente em declínio moral a casa do Senhor, porque Deus ainda tem remanescente na terra, porque se não tivesse, Jesus já teria arrebatado a sua igreja. E lembrando nós que mesmo depois do arrebatamento, ainda vai haver ainda os servos dele escolhidos que vão ainda ter que estar se dobrando na grande tribulação somente para Deus, para receber a salvação eterna. Ou seja, a vontade de Deus é que todos se salvem, e a vontade de Deus é que nós venhamos ser levados e arrebatados no soar da trombeta e do alarido da voz do arcanjo, para que nós não venhamos sofrer demasiadamente, grandemente, na grande tribulação, onde ali verdadeiramente as pessoas vão ter que entregar as suas vidas à espada, para que não venham estar negando o nome de Jesus, para que possam receber a salvação. Vai ser algo horrível. Então, a introdução, nessa lição nós iremos ver e estudar sobre a origem de um despertamento espiritual. No tópico 1, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Então, em um despertamento, pessoas são colocadas dentro do propósito de Deus, como eu disse. Deus, ele usa os seus colaboradores para os seus feitos. Então, todavia, no comentário da lição fala assim, todavia não foram as orações de Daniel e nem a vida santificada que fez o milagre do despertamento de Ciro. Ou seja, isso nós devemos entender, que é Deus que executa a vontade e o querer. Mas isso nos dá margem para cruzar os nossos braços e estarmos totalmente indolentes à obra de Deus, no sono da indolência? Não. Isso não nos dá margem para isso, mas nos dá margem para cada dia nos atirar mais numa vida de santificação, numa vida de consagração a Deus, para que nós possamos estar antenados com a vontade do Senhor, porque Deus, ele revela e fala e está sempre revelando para os seus, conforme nós nos relacionamos com Deus. A vida de oração, ela não é só uma vida de petições, mas é uma vida de relacionamento, de intimidade e de amizade com Deus. Quando Deus ele foi para estar destruindo Sodoma e Gomorra, Deus disse que não iria deixar de estar deixando informado Abraão sobre tudo o que ele iria fazer, porque Abraão era amigo de Deus, ou seja, Abraão era um homem que caminhava com Deus. E nós, como servos de Deus, quando nós dizemos que caminhamos com Deus, é porque nós temos uma dedicação inteiramente do coração, alma e espírito, num dia a dia de consagração a Deus, com atos e atitudes, e principalmente que brota toda essa fé é no campo da oração. É na oração que nós somos santificados, sarados, é na oração que nós somos perseverantes, é na oração que nós recebemos renovo e subiremos como águia. Nós nos tornamos incansáveis na obra de Deus. É conforme a nossa dedicação dia após dia. Lembrando que é o Espírito Santo de Deus que está a cada dia nos colocando para frente, para que nós não venhamos perecer e ficar pelo meio do caminho. Mas cabe a nós, o nosso coração se inclinar
conforme a vontade de Deus. Nós estamos lado a lado no propósito com Deus, porque se os nossos sonhos, as nossas vontades não estiver concernente com a vontade de Deus, nós estamos incoerentes àquilo que é a vontade de Deus. Lá em Isaías 26:12 fala assim, ó, Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Glória a Deus. É o resumo daquilo que eu estava falando. Então Deus necessita somente de vasos idôneos, homens e mulheres que se coloquem na brecha para serem amigos de Deus, para que seja finalizada a obra que foi iniciada pelas mãos de Deus. Ou seja, a boa obra que foi iniciada por Deus, ela há de ser finalizada, porque Deus é fiel. É um mistério, porque lá em João 3,8 fala que o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mas se nós caminharmos com Deus, nós vamos estar inteirados do mistério do reino. Ou seja, quando nós nos dedicamos à oração, quando nós nos colocamos na brecha para buscar a ter comunhão com Deus, você pode ter certeza, Deus vai se manifestar na sua vida, através da sua vida, e falar contigo de forma que você venha entender. Deus, ele não vai ficar sempre, e Deus sempre vai estar falando com o povo dele. E se nós cremos, buscarmos de todo o coração, Deus nos revelará coisas profundas e ocultas que nós não sabemos, mas Deus há de revelar. Então, tópico 2, as finalidades do despertamento, a restauração nacional de Israel. Lá em Isaías 44:28, diz assim, quem diz Ciro, o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo funda-te. Então nós aprendemos que 180 anos antes do acontecimento de Ciro subir ao reinado, de Ciro ser um líder para o povo de Deus, mesmo ele sendo de um outro povo que não viesse da linhagem do povo de Israel, Deus ali o instituiu, incumbiu o coração de Ciro para servir a Deus e agindo de benevolência sobre o povo dele. Ou seja, os planos de Deus beneficiaram Ciro. Os planos de Deus beneficiaram aquele rei que ali foi usado, porque tinha ali traços que agradavam o coração de Deus e que Deus sabia que através daquele vaso ele iria ter facilidade para estar caminhando com Ciro e estar direcionando Ciro com um coração ali que desse lugar para o Espírito Santo. Então, embora Ciro fosse um rei idólatra de uma outra nação, ali ele foi despertado por Deus. Então, Ciro ele foi beneficiado. Então, mas nossos corações e mente devem estar ligados com a vontade de Deus. Quando fala assim, me lembro eu de Ananias e Safira. Nós devemos aprender algo aqui. A vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Mas cabe a nós também estarmos com o nosso coração inclinado para também a vontade de Deus. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Deus ele tem as suas vontades para executar sobre a nossa vida. Amém. Mas só que o nosso coração tem que também estar inclinado para que também esteja dentro do mesmo, da mesma pauta de Deus, dentro do mesmo projeto de Deus. A vontade que Deus colocou ali no coração de Ananias e Safira, que aquele casal fosse ali em Atos dos Apóstolos, como os demais, onde repartia tudo, onde ali se dedicava tudo ao altar.
Ali eles colocaram no coração de estar dando as primícias para o Senhor, o dinheiro que recebessem em sua totalidade, ou seja, eles fizeram uma promessa para Deus. Mas só que no meio do caminho, no meio da trajetória, ali o coração deles se inclinaram para a avareza e eles mudaram com o propósito. O propósito de Deus é que eles fossem até o final e ali dedicassem aquela oferta no altar do Senhor, sabendo que Deus estaria ali prosperando muito mais, porque quando nós fazemos algo para o Senhor, muitos dizem uma coisa que é certa: Deus não fica nos devendo nada. Então, tudo que nós fazemos para Deus, faça de todo o teu coração, porque Deus vai ter o melhor para você. Você tenha certeza disso. Então, quando nós temos um propósito diante de Deus, nós devemos entender que no nosso caminhar, que nós não venhamos estar sendo incoerentes à vontade de Deus. Né? Então Ananias e Safira eles foram incoerentes à vontade de Deus, como Judas também foi. Judas foi chamado como ali um servo, um discípulo, mas no meio do caminho ali Judas foi se tornando o traidor. Então nós devemos atentar para determinadas coisas para que nós não venhamos estar enveredando por caminhos que sejam incoerentes com a vontade de Deus. Porque a nossa vontade, ela tem que estar dentro da vontade de Deus. Porque se não estiver dentro da vontade de Deus, nós estamos nós mesmos nos excluindo da graça, da misericórdia e da glória de Deus. Que nós venhamos pensar nisso. No subtópico 2, a restauração espiritual de Israel. A finalidade principal de um despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus, a restauração moral do povo de Deus, a restauração do cultuar do povo de Deus. Então devemos nos dispor à oração para que nós possamos clamar por um despertamento. Nós sabemos que necessitamos de um despertamento e o despertamento em nome de Jesus, ele virá sobre essa nação e sobre essa terra. Porque é necessário. Nós estamos antenados àquilo que Deus está fazendo e nós sabemos, acreditamos que Deus está destruindo, está desmoronando, está descaracterizando para edificar novamente. Uma casa limpa, uma casa que tenha brilho, uma casa que volte aos trilhos da verdade, uma casa que venha cultuar verdadeiramente ao Senhor. Então, o despertamento, ele tem por objetivo salvação e restauração, graça e pecado. A palavra, o comentário do comentarista foi o seguinte, que o Espírito Santo de Deus, ele é intolerante ao pecado. Lá em João 16, 8, 9, fala assim, ó, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Então, nós devemos entender que o Espírito Santo de Deus, ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Lembrando de Isaías, que ali, quando teve a visão do Senhor e caiu em si, porque foi despertado pelo Espírito de Deus, ali naquele momento ele disse e proferiu palavras ao Senhor, dizendo da seguinte forma, homem de lábios impuros que sou, e que habito no meio de homens de lábios impuros. Naquele momento, o profeta ele foi despertado para o declínio moral, ele foi convencido do pecado daquela nação, ele foi despertado que ele era ali devedor e tinha que ser grato a Deus, porque Deus ali abriu os seus olhos espirituais, tirou as escamas, explicou muito bem para ele que Deus ele abomina o pecado, que o Espírito Santo de Deus, ele tem intolerância ao pecado. Mas só que Deus tem a intolerância ao pecado, mas para que nós venhamos engrandecer e louvar o nome de Deus, porque através do sangue de Jesus Cristo, através do nome de Jesus, é que nós somos
limpos e salvos. Porque lá em 1 João 1,9 fala assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Aleluia. Subtópico 3, Deus cumpre as suas promessas. Subtópico 1, a fidelidade de Deus em suas promessas. Então, o despertamento de Ciro foi o recebimento e o cumprimento das promessas de Deus. Então, ali houve a derrota e a queda da Babilônia através de Ciro, porque Deus já tinha proferido. Através de Ciro, Jerusalém foi reconstruída e foi restaurada. Então, nós devemos entender que Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Na aula passada eu falei da seguinte forma, quando Deus nos chama, quando Deus te chama, vai estar bem evidenciado para Deus. O que vai estar bem evidenciado para Deus? Da onde que Ele te tirou, quem você era no passado, quem você é hoje, no presente, e quem você vai ser amanhã no futuro. Quando Deus chama, Ele sabe o que você era, sabe o que você é hoje e sabe o que você vai produzir no futuro. Ou seja, que nós venhamos ficar com aquela palavra, que a boa obra que o Senhor Deus, Ele começou, Ele há de terminar. Que nós venhamos fazer somente a nossa parte, ficar em ação de graça diante do Senhor, em gratidão constante, sabendo que nós somos homens de lábios impuros e que moramos em meio a homens de lábios impuros. E que essa consciência ela venha cair sobre nós como arrependimento, não em questão e concernente somente a lábios, mas em todas as áreas da nossa vida. Porque quando nós proferimos homens de lábios impuros que sou, como foi a fala ali de Isaías, Isaías estava ali, naquele momento, tendo a alusão de quão destruidor é o pecado. Então, que nós vemos estar a cada dia sendo gratos ao Senhor Jesus e sabendo que o pecado verdadeiramente ele não é bom. O pecado ele é mau, ele não pode ser um bicho de estimação, porque ele pode nos trazer grandes danos para a nossa vida espiritual e podemos até mesmo perder aquilo que já está proposto, que é a salvação dos santos. Nós entendemos que o pecado ele só muda de endereço, mas em regiões diferentes, a mesma forma de crueldade do homem, a mesma forma de atuar o pecado do homem, só muda de lugar para lugar. Eu já disse isso várias vezes. A maldade do homem em uma sociedade mais atrasada só faz com que ele venha estar ali matando, ferindo pessoas ali com facas, lanças e espadas, mas só que não muda porque países mais modernos matam também com câmaras de gás, como foi na época de Hitler. Então o pecado ele tem poder para pegar um jovem que foi ali preparado, estudado, que está numa cadeira de couro giratória, que está ali vestido com o melhor terno, e lançar ele num beco caído sobre o próprio vômito, com a barba para fazer, porque ali o pecado o atirou em uma ruína, em um beco escuro. Então nós devemos entender e saber e ser agradecidos a Deus todos os dias, lembrando de onde que Deus nos tirou. O que Deus tem feito na nossa vida? O que você era antes e o que você é agora? E onde é que você quer chegar? Você tem vontade de ser arrebatado pelo Senhor? Eu tenho vontade de ser arrebatado pelo Senhor. Então eu acredito que todos aqueles que fazem a obra de Deus, que professam a mesma fé em Cristo Jesus, nós temos em nosso coração a mesma vontade. E o tempo que nós estamos vivendo, amada igreja, é tempo de olhar para os céus, olhar somente para Cristo e saber que o tempo da redenção está próximo. O tempo
da salvação está chegando e cabe a nós estarmos dentro dos propósitos de Deus e lembrando nós que está dentro do propósito de Deus, dentro da visão de Deus, uma das ferramentas é a vida de oração. Então Deus ele renova as promessas. Lá em Filipenses 4,19 fala assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, o despertamento, Deus vivifica e renova as suas promessas sobre o povo dele. Então, quando há um despertamento, há também cumprimento de promessas, há também ali largueza para o povo de Deus, há que as tendas deles vão ser alargadas. Deus estará o que? Suprindo, está colocando o que? Suprimento, aumentando os seus celeiros, abençoando, colocando mais ali despertamento para buscar o Senhor em espírito e em verdade e concernentes à palavra de Deus. Subtópico 3, do tópico 3, Deus renova a fé dos abatidos. Então, a oração é instrumento de comunhão. Então, nós devemos entender que estarmos envolvidos com o Senhor, nós somos aquecidos pelo Senhor. Nós podemos fazer alusão de algo que é muito conhecido, nós somos como brasas. Mas se nós, como brasas, sairmos de perto do fogo, nós vamos estar nos apagando. Mas se nós formos brasas e estivermos aquecidos próximos de Deus, nós seremos constantemente aquecidos pelo Senhor. E o fogo do nosso altar não apagará, porque é promessa do Senhor. Então, pelo despertamento, Deus ele cria um ambiente de fé. Então, a nossa fé, ela depende da comunhão com o Senhor, porque a nossa fé, ela só pode ser fé quando ela está ativa e quando nós estamos dentro da vontade do Senhor e quando nós estamos sendo submissos à vontade do Senhor. Não adianta nós dizermos que temos muita fé, sendo que a pessoa diz que está tendo muita fé, mas está ainda sendo escravizado pelo adversário. Isso não é fé. Ele não compreendeu verdadeiramente o que é fé. Fé é você andar com Deus, debaixo da sombra de Deus, debaixo da potente mão do Senhor, sabendo que tudo vai vir e provir das mãos de Deus, agindo e caminhando conforme a vontade de Deus, para que venha ser, a cada dia, completada a obra sobre as nossas vidas. Isso é fé. Lá no tópico 4, o despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava, lá em Neemias 12, do 44 ao 47. Então nós devemos entender que quando foi retomado ali os cultos para o Senhor, nenhuma parte de idolatria da Babilônia, onde o povo ali de Deus viveu por 70 anos, não acompanhou os cultos ao Senhor. Porque quando foi executados os cultos restabelecidos pelo Senhor, eles estavam totalmente coerentes e dentro da palavra de Deus. Então, o avivamento de hoje que nós estamos vivendo, que dizem que estamos vivendo, que muitos dizem assim, estamos vivendo o avivamento, mas eu acredito que não é o avivamento, mas que muitos dizem com palavras motivacionais, recriando um evangelho que está muito barato em relação à graça de Deus. É um evangelho que estão tirando a cada dia pedaços da cruz, onde é um evangelho que não tem cruz, e isso não é evangelho. Porque o evangelho é porta estreita, o evangelho é um caminho de submissão ao Senhor, o evangelho não é porta larga. Nós temos liberdade, a palavra de Deus nos fala que nós temos liberdade, mas a nossa liberdade é para não pecar. Nós estamos vivendo dias em que
a imagem e semelhança de Deus, em tais vasos que dizem que estão cheios do Espírito Santo de Deus, não reflete a glória de Deus, mas reflete o resplendor deste mundo de vaidades. O resplendor de um mundo cheio de vaidades, cheio de utopias, cheio de misticismo, de palavras, de autodeterminação, um evangelho triunfalista, um evangelho sem cruz, um evangelho que tudo Deus vai executar, não no futuro, mas sim no presente. O evangelho, nós devemos entender que a maior promessa é a salvação e ela está no futuro. E que se nós queremos a nossa salvação, nós devemos estar coerentes a estar vivendo em submissão ao Senhor. E o comer do melhor dessa terra tem que ser consequência de uma vida de santidade. É isso que Deus quer para nós. Lá no subtópico 2, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios 4,6, aprendeis a não ir além do que está escrito. E lá em Salmos 119, 112, inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim. Esse é o verdadeiro avivamento dado pela mão de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus e até semana que vem, se Deus nos permitir, no nome de Jesus. Amém.